Olá, alunos e alunas, vamos dar início então ao curso sobre intoxicações de agrotóxicos e nós vamos agora iniciar o módulo 4, que trata da exposição humana aos agrotóxicos. Eu vou ter durante o módulo 4 e 5, principalmente, não no módulo 4, mas durante as aulas desse módulo, alguns momentos divididos, né, sobre alguns conceitos e a aplicação prática desses conceitos. E logo em seguida, logo nas últimas aulas, a gente vai fazer uma discussão sobre, de fato, a exposição humana, aspectos clínicos e, principalmente, os desdobramentos sobre o impacto, né, na saúde humana. Então, meu nome é Frederico Leão, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde e trabalho com a área técnica de vigilância em saúde do trabalhador, né? Então, foi feito o convite para participar desse curso, principalmente dando noções sobre a exposição humana, já que, pela minha formação de medicina, fica mais fácil até aplicar esses conceitos, utilizando alguns conceitos também da medicina. Durante o curso, nós teremos a possibilidade, então, de interação, né, via plataforma, por meio de fóruns e algumas discussões de casos que eu vou apresentar durante este módulo. E na discussão, a gente pretende, inclusive, solidificar um pouco mais esses conceitos e trabalhar até algumas atividades, preparando, inclusive, para a avaliação final. Desejo a todos, então, um bom curso, um bom período, né, desse módulo 4, e gostaria que todos se esforçassem em acompanhar, na medida do possível, todo o processo até o final desse módulo. Muito obrigado. Então, dando seguimento ao curso, né, de intoxicações sobre agrotóxicos, a gente vai falar, então, no módulo 4, sobre a exposição humana aos agrotóxicos. Antes de mais nada, eu preciso trabalhar com todos o conceito de alguns termos que a gente utiliza, relacionados a essa exposição humana. O mais importante é a gente definir principalmente, no início, o conceito de exposição e o conceito de intoxicação, né? Isso depende, às vezes, de alguma definição melhor, em que momento aconteceu a manifestação clínica, e a partir disso a gente classifica o caso, né, como exposição ou intoxicação. As fases da intoxicação serão apresentadas também, né, como um tema geral desta aula, definindo inclusive a exposição direta e indireta, tentando colocar alguns conceitos de intoxicação aguda e crônica e, por fim, definir melhor as caracterizações de exposição ocupacional ou relacionada ao trabalho e a caracterização de exposição ambiental. Todo indivíduo, né, exposto a alguma substância química, ele é considerado um indivíduo que sofreu uma exposição exógena ou uma exposição relacionada a uma substância química. Esse é o primeiro conceito, o conceito mais abrangente que nós temos. Uma pessoa que tenha sido exposta a uma substância química, independente até da classificação de que substância seja. No próximo, nós temos a intoxicação de fato confirmada, que é quando o indivíduo exposto, ele apresenta sinais e sintomas, né, que a gente classifica como intoxicação, e, em alguns casos, quando possível, realizar alterações laboratoriais e exames complementares alterados, que, de certa forma, também é uma forma de confirmação com exames complementares. As substâncias químicas, que nós diríamos ali no conceito, seriam de diversos tipos ou classificações. Nós temos um foco, até pelo próprio curso, a discussão sobre a exposição por substância química do tipo agrotóxico. Do campo da saúde do trabalhador ou da saúde ambiental, da vigilância e saúde ambiental, a gente também discute outros produtos químicos, outros tipos de exposição, né? Existem produtos químicos de uso doméstico, uso industrial. No conceito mais amplo ainda, a gente pode classificar também como substância química plantas, medicamentos, drogas lícitas ou ilícitas, né? Alimentos que tenham sido contaminados por alguma substância, bebidas, produtos de uso individual, como de higiene e cosméticos. Isso, então, serve para a gente como uma espécie de definição, né, de um grupo de substâncias que nós poderemos estudar no grupo das intoxicações. Aqui no curso, nós, a partir dessa conceituação, daremos mais ênfase ao uso das substâncias
como agrotóxico. Na toxicologia, né, nós temos, até já introduzindo o conceito de exposição humana, nós temos o estudo das substâncias geralmente vinculado ao homem, né, e a interação deste homem com o ambiente. Geralmente o objetivo principal é estudar os efeitos adversos, né, no homem, os antígenos, o diagnóstico para essa exposição ou intoxicação e o monitoramento biológico, que é justamente a prova da gente ter, por meio de exames complementares, se essa pessoa teve ou não teve confirmada a intoxicação ou a exposição. Dos efeitos desejados ou adversos, a gente vai ter muito a linha da natural, né, clássica da toxicologia, que tenta verificar se a substância tóxica ela tem um aspecto como tratamento ou como remédio, ou ele tem um aspecto como danoso, considerado como se fosse um veneno. Então, desde das primeiras definições da toxicologia por Paracelso, ele considera que a substância ela tem uma ação sobre os seres humanos, né, e os seres em geral. Dependendo da dose, ela vai ter um desdobramento como produzindo efeitos desejados, ou também chamado em alguns casos como um remédio, e os efeitos adversos, que é considerado então os efeitos indesejados ou até mesmo a condição tóxica dessa substância. Isso varia então muito relacionado à dose. No caso dos agrotóxicos, a gente deve considerar que a interação com o organismo humano nem deveria acontecer. Se ele acontece de uma forma menos intensa, quer dizer, mais intensa, ele provoca efeitos danosos ao ser humano. Se ele não é em quantidade suficiente para produzir efeitos danosos, ao menos ele não vai produzir um efeito desejado. Na verdade, ele não vai, na verdade, conseguir produzir efeitos desejados, mas ele vai produzir situações em que a pessoa já esteja pelo menos exposta, que nesse nosso caso aqui nem deveria acontecer. Pensando então nesses efeitos tóxicos, nós podemos discutir que ele se dá a diversos níveis dentro do organismo humano. Esse é um conceito importante de dizer que distúrbio, né, este agrotóxico, essa substância tóxica, está produzindo de efeito no organismo humano. Ele pode começar do ponto mais visível, que é através dos sistemas que nós temos, como sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, né? Ele pode ter já efeitos diagnosticados, né, através de órgãos específicos, fígado, pulmão, cérebro. Ele pode já também ter uma noção mais a nível celular de ação, que poderia já estar no nível celular ou da estrutura celular em si, de mecanismos já intracelulares, ou mesmo já afetando estruturas moleculares ou até do próprio DNA, que são inclusive situações que a gente já tem dificuldade de perceber esses danos. Das fases que nós temos e a forma como a intoxicação ela ocorre, a gente precisa primeiro entender dos conceitos. Que a substância ela tem um primeiro estágio, que é o de absorção, que pode acontecer pelo menos por 3 vias mais importantes, né, considerada a via cutânea, a via digestiva e a via respiratória. Então, se a gente estudar até de que forma o produto ele tem interação com o organismo, ele começa a partir da absorção, através dessas 3 vias principalmente. Em seguida, a gente já deve discutir, né, logo em seguida pelos efeitos, o ponto de vista do transporte e a distribuição dessa substância no organismo, até chegando a pontos de excreção ou de armazenamento dessa substância, que é o chamado, então, uma fase de toxicocinética. Então, a partir do momento que a substância tóxica ela é absorvida, ela tem um transporte dentro do organismo, né, ela se distribui, ou ela é excretada, ela sofre um metabolismo para sofrer essa excreção, ou ela sofre um metabolismo para ser armazenada. Isso também, depois, acaba impactando nos efeitos tóxicos que essa substância provoca. E, por fim, né, a última fase seria a toxicodinâmica, quer dizer, como a substância ela interage com as células do organismo. Então, essa interação ela acontece por meio de receptores ou de metabólitos que ficam presentes nas células de determinados órgãos e sistemas, e nós temos, o fim, estruturas celulares ou até moléculas sendo afetadas por essa substância tóxica. Então, ali, pelo exemplo das fotos, a gente tem a estrutura celular sendo afetada com lesão ou com algum mecanismo de disfunção de alguma parte de estrutura celular, ou mesmo, um exemplo que é conhecido, é de alterações da própria molécula, principalmente do núcleo das células, e isso pode depois gerar, inclusive, consequências maiores do ponto de vista celular. No próximo, a gente vai ver a interação ocorrendo de uma forma, que é importante dizer, por 2 vias de exposição. Que a gente tem a exposição direta,
por meio de uma substância, contato, né, com essa substância química, ela acontecendo de modo direto. Modo direto significa, então, que, como a gente vê pelo exemplo, as substâncias elas têm interação com o meio ambiente, obviamente, mas antes disso, a pessoa pode ter um contato direto com a própria substância. Quando se tem a borrifação aérea, que é um exemplo de contato direto, nós temos, nesse exemplo, a intenção de que essa substância ela foi pulverizada e atingiu, né, diretamente o ser humano. Né, diferente de uma interação, às vezes, ambiental, que, através da poluição do ar, essa substância ela se dissipa e, pelo ar, a pessoa se contamina. Nesse caso, então, seria a pessoa que sofreu contato direto com a substância que já foi borrifada. No exemplo do trabalhador, por exemplo, que está borrifando uma substância no campo, ele está tendo contato direto, então, com essa substância por via da pele. No próximo exemplo, o contato indireto já classifica situações em que, por meio de uma outra via, alimentos, água, através do solo, né, de outras interações do meio ambiente, a gente tem um contato indireto com a substância. Quer dizer, a substância já está nesse ambiente, mas a gente acaba recebendo ele por meio de outro meio do próprio ambiente. E, por fim, a gente deve considerar que as intoxicações elas têm que ser classificadas nos seres humanos, pelo menos em duas ocasiões, né, em duas situações claras, que é considerada intoxicação aguda. Ela decorre geralmente de uma exposição única, num tempo muito curto, geralmente considerado em menos de 24 horas, e esses efeitos eles acontecem quase que imediatamente. Geralmente se tem os danos à saúde imediatos, né, considerados com manifestação de sinais e sintomas, né, e, além dos sinais e sintomas, os danos ao próprio organismo que podem ocorrer, que nessa fase aí, ela pode ser reversível pelo tempo de exposição ser menor e porque a quantidade, né, que teve de exposição, ela pode não afetar de maneira definitiva o organismo, mas também, mesmo nas situações agudas, pode acontecer danos irreversíveis nessa situação ainda. E exames laboratoriais ou de imagem também já podem ter alterações compatíveis a essa exposição aguda. Existe um segundo conceito, que é o de subagudo, que às vezes nem é dado em muitas classificações, que os livros trazem em alguns momentos para definir um intervalo intermediário entre 24 horas e até 15 dias, que ainda é considerado um período de fase aguda, que pode decorrer até de várias exposições. Então, nesse exemplo, a pessoa pode ter seguidos dias de exposição ao agente tóxico e manifestar sintomas de forma mais gradual. Então, no primeiro dia ele tem uma certa elevação, né, de exposição, e aí nos dias seguintes ele manifesta sinais e sintomas. Então, chamados efeitos mais prolongados, né, por alguns dias ele pode manifestar sintomas. Nesse caso, os danos podem ser já na linha dos danos que cursam com a linha da irreversibilidade, mas em geral também pode ser controlado logo de início essa exposição e o paciente não ter tantas sequelas nesse momento. E, por último, a intoxicação crônica, que é uma das maiores dificuldades hoje dos serviços de saúde em diagnóstico dessa exposição, quando ela ocorre sucessivamente ao longo de um tempo muito longo. Geralmente a gente estabelece a partir de 15 dias, mas em média por meses ou anos, e o efeito no organismo humano ele é muito lento a partir do momento que se ocorre essa exposição com taxas ou valores de exposição muito pequenos. A condição é que não é que essa exposição ela seja inócula, né, ela acaba gerando danos ao organismo, dano um pouco mais em menor grau a princípio, mas pelo prazo e pelo tempo que isso ocorre, vai estabelecendo-se doenças crônicas nesse caso. E o estabelecimento dessas doenças crônicas muito, às vezes, a dificuldade dos profissionais em geral é relacionar que essas doenças elas estão relacionadas a essa exposição que ocorre em longo prazo. Por fim, né, então a gente discute que essas definições elas têm um objetivo final de estabelecer que a exposição ela ocorre em pelo menos duas situações comumente. Uma que é relacionada ao trabalho, que é uma fonte de exposição e intoxicação muito frequente e de maior preocupação aí das áreas de vigilância em saúde, porque essa pessoa vai estar constantemente exposta ao agente tóxico.
E a gente pensa que é o maior risco que nós temos em relação à saúde humana quando se fala em intoxicação por agrotóxicos, que é o contato frequente diário através do trabalho. A gente considera, pela nossa linha de classificação dentro do Sistema Único de Saúde, que o trabalhador ele deve ser observado de forma ampla do ponto de vista de vínculo empregatício ou de tempo de exposição. Para nós não importa tanto o conceito de vínculo, se ele é do vínculo formal ou informal, a gente não prefere não considerar isso como critério para incluí-lo ou para excluí-lo como trabalhador. Todos são considerados trabalhadores, independente do vínculo, e o tempo de exposição dele, para a gente classificá-lo como um paciente ou um trabalhador que tenha exposição aguda ou crônica, não está relacionado se ele tem menos ou mais tempo de exposição. A gente só coloca que esse critério de agudo ou crônico deve ser utilizado para estabelecer um parâmetro clínico no momento de intervenção, tratamento e acompanhamento do paciente. E por fim, a exposição ambiental ela é decorrente da presença do agente tóxico no meio ambiente, e nós temos que considerar realmente a exposição direta como um possível meio. A indireta ela deve ser muito mais considerada nessa situação, porque por via indireta alguns agentes tóxicos eles estão presentes no meio ambiente e ele pode gerar danos à população de modo geral, e a gente também pode encontrar tanto casos de intoxicação aguda como crônicos, e a gente deve ter mais atenção à forma e ao tempo de exposição que essa pessoa teve. Então essa informação ela tem que estar bem sendo avaliada no momento que se faz o contato, o atendimento, a anamnese desses pacientes, para ter uma boa certeza de que momento que esse paciente está sendo afetado. Então nós terminamos essa primeira aula com as definições, que a gente vai ter os materiais de apoio para ajudar e contribuir ainda mais com a parte teórica, e logo na aula seguinte nós vamos introduzir então já o próximo assunto relacionado a essa exposição por agrotóxicos em seres humanos. Então, muito obrigado.